Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, hoje é quinta-feira, dia de adoração. Alegria podermos estar juntos mais uma vez, falando com Deus e falando de Deus através da sua palavra. Ela é o motivo da nossa reunião, do nosso encontro, desse momento de podermos estar aqui unidos. Eu quero convidar você para que juntos nós possamos escutar e meditar esta palavra que está em Mateus 16, de 13 a 23. Mateus 16, 13 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, dizeis que eu sou quem? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde então, Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas. Seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nesses termos: que Deus não permita isto, Senhor, isto não te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás, tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, quantas vezes nós meditamos esta palavra durante o ano? Esse ano mesmo nós já devemos ter meditado umas 3 ou 4 vezes, né? E hoje, mais uma vez, a igreja nos coloca diante deste texto maravilhoso que Jesus, ele chega, ao território de Cesareia de Filipe. E ele faz uma pergunta para os seus discípulos. Normalmente, nós imaginamos que os discípulos, ou os alunos, é que fazem perguntas para o professor, para o mestre. Mas o bom mestre é aquele que pergunta, pois com as perguntas que o mestre faz, ele acaba captando e tendo como se diz, uma consciência daqueles que estão com ele. Ele acaba tendo a consciência aonde ele está, o que fazer, como fazer. Não é? E aqui não foi diferente. Jesus, então, perguntou aos discípulos: no dizer do povo, quem dizem que eu sou? Jesus não estava aqui
não estava fazendo uma pesquisa, não estava também numa crise existencial para saber se ele era conhecido ou não, se ele tinha mais seguidores, admiradores. Não, ele estava querendo, na verdade, comparar o sentimento daqueles que estavam distantes dele com o sentimento daqueles que conviviam com ele. As perguntas que Pedro fez em nome dos demais não foi uma surpresa para Jesus, não é? Não foi surpresa para Jesus a resposta que eles deram. Jesus já sabia o que eles responderiam para ele. E aqui então, veja, irmãos, Jesus pergunta, no povo, no meio do povo, o que eles dizem que eu sou? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é um dos profetas antigos. Tá bom. Aí, como se ele dissesse, muito bem, pessoal, muito bem. Agora eu quero saber de vocês. Vocês que estão andando comigo, vocês que convivem comigo, que andam para cima, para baixo, vocês que rezam, vocês que testemunham muitas coisas que eu realizo, quem eu sou para vocês? Pedro, então, toma a palavra e diz, tu és o Cristo de Deus vivo. Quer dizer, tu és o ungido, aquele que recebeu a unção para permanecer no meio do povo, no meio dos filhos de Deus. Então, veja, irmãos, Jesus então disse, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas o Pai que está no céu. Tem muitas coisas, irmãos, que nós também queremos buscar solução apenas aqui na Terra, solução apenas no meio da ciência, solução por meio do conhecimento, por meio dos estudos, mas é preciso muito mais, é preciso nós buscarmos no céu. Como Jesus disse, feliz és Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E é importante nós pensarmos, é importante nós meditarmos, é importante nós buscarmos a orientação no céu. Como assim? Através da palavra que nós meditamos todos os dias, através da Santa Comunhão, através da nossa vida de oração, através da nossa confissão. É isso que nós precisamos buscar. Como diz São João Maria Vianney, a profissão mais linda do homem é rezar e amar. A profissão que ele está falando não é a profissão de trabalho, mas a profissão de professar a fé. É o trabalho, né? É o amor. É a oração e o amor. E assim, então, amado irmão, amada irmã, Jesus, ele diz para Pedro, olha que bonito isto, depois de ter escutado a confissão de Pedro, né? Ele disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. Lindo isto aqui. Veja que Jesus, então, escolheu pessoas que estavam com ele para que pudesse fazer dessas pessoas o fundamento, o alicerce para a sua igreja. E hoje, se nós viermos trazendo desde Pedro, Lino, Cleto, ou Cleto e Lino, até chegar em Bento XVI, Papa Francisco e Leão XIV, é a mesma linha, a mesma sucessão. Por isso que Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não irão prevalecer contra ela.
A igreja do Senhor é a igreja fundada sobre os apóstolos, sobre Pedro, que tem a sucessão apostólica. Se nós buscarmos hoje, nós vamos chegar lá em Pedro, desde Leão 14, vamos retornando, vamos chegar lá. É a única igreja que o Senhor fundou e confiou aos seus discípulos. E hoje esses discípulos, eles são projetados, são continuados através dos bispos, dos papas, né? Dos cardeais, que vêm nos conduzindo na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui Jesus diz, olha, eu te darei a chave do reino. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Aqui eu vejo também, irmãos, a instituição do sacramento da confissão. Que Jesus diz, muitas pessoas questionam, por que eu vou confessar o meu pecado para um homem igual a mim? Por quê? Porque Jesus, ele deu a chave. Então, muitas denominações nos criticam por isso, mas elas criticam porque elas não podem fazer isso que a Igreja Católica faz, que é a única que tem essa continuidade apostólica, a sucessão apostólica. E ela traz consigo esta chave que abre, e que abre aqui na terra, abre também no céu. Fecha na terra, fecha também no céu. Então, meu querido irmão, tudo que ligares na terra será desligado no céu. E aqui é importante também nós percebermos, Jesus começou a manifestar aos seus discípulos que precisava ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, que seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Ele começou a falar isso, e aí o que aconteceu? Pedro começou, não, Senhor, isso não vai te acontecer, que Deus não permita isto, Senhor. Mas estava designado, estava no coração do Pai. Jesus veio para isso, para nos salvar, para dar a sua vida. Então, quando alguém tentava tirar Jesus daquele pensamento, daquela decisão, daquele caminho, ele disse, né? Voltando-se para Pedro, disse, afasta-te, Satanás, tu és para mim escândalo. Jesus não estava falando que Pedro era o Satanás, mas que naquele momento Pedro havia fraquejado e havia como se diz, voltado ao pensamento do homem. Aquele pensamento que não queria ver Jesus como o Salvador do mundo. E tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são os pensamentos de Deus, mas dos homens. Então, meu irmão, minha irmã, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deixemo-nos tocar pelo Senhor. Deixemos-nos salvar. Deixemos-nos conduzir por Ele. Se Jesus perguntar para você agora, para você, quem é o Filho do Homem, escreve aqui embaixo. Escreve aqui embaixo nos comentários quem é Jesus para você. Quem é Jesus para você? Que Deus te abençoe, te proteja. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.